Existem assuntos que nos deixam fascinados, e um dos que tenho mais interesse é sobre os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Esse Decifrando só avançou após eu assistir o filme Uma Vida Oculta de Terence Malick e ler o livro A Mente de Adolf Hitler, um relatório escrito por Walter Charles Lander sobre a psique do líder da Alemanha nazista. Esse vídeo será dividido em duas partes, o primeiro sobre o perigo da sociedade nazista e o segundo sobre a resistência ao nazismo. Segundo Hannah Arendt, de um fragmento retirado do livro de Lander, os regimes brutalmente totalitários como o nazismo e o stalinismo produzem agentes irreflexivos ou pessoas incapazes de pensar do ponto de vista de outra. Esse Decifrando possui, assim, como objetivo compreender como a sociedade alemã aceitou as atrocidades realizadas pelo regime nazista. Primeiro, precisamos compreender que após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou desolada, perdida em uma crise econômica que tirou a dignidade do povo alemão. Ao assinar o Tratado de Versalhes, o país perdeu 13% de seu território, 75% de suas reservas de ferro e 26% das de carvão. Além de todas as colônias, os alemães se sentiram humilhados. Desse modo, nasceu um terreno fértil para o crescimento de medo. Do desespero, as pessoas ficaram preocupadas com o futuro, um sentimento nacional cresceu, um fervoroso ultranacionalismo aumentou com o apoio de grupos de extrema-direita como o Partido Nazista. Uma aversão à democracia fortaleceu o povo alemão contra a República de Weimar, regime democrático que substitui o Império após a Primeira Guerra Mundial. A população via os representantes da República como responsáveis pelo sentimento de derrota e humilhação. Os nazistas se aproveitaram deste momento conturbado para convencer a população de que a democracia não é um bem maior. Assim, segundo Robert Gallery, viram em Hitler um sujeito capaz de tomar as rédeas do país e restabelecer a ordem. Em 1933, foi aprovado o Decreto do Incêndio de Reichstag, por pressão do chanceler alemão Adolf Hitler, já que os nazistas ocupavam desde o início de 1933 a maioria do parlamento. É a partir deste momento que a maior parte das liberdades civis e políticas estabelecidas pela Constituição são canceladas, abrindo caminho para a política totalitária dos nazistas. Ainda no segundo vídeo sobre a resistência ao nazismo, volto a explicar o conteúdo do decreto, principalmente o artigo 1. Em seu diário, Anne Frank confirma as restrições ocorridas a partir do decreto. Segundo ela, a liberdade foi gravemente restringida com uma série de decretos antissemitas. Os judeus devem usar uma estrela amarela. Os judeus eram proibidos de andar nos bondes. Os judeus eram proibidos de andar de carro, mesmo em seus próprios carros. Os judeus deveriam fazer suas compras entre 3 e 5 horas da tarde. Os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de beleza de proprietários judeus. Os judeus eram proibidos de sair às ruas entre 8 da noite e 6 da manhã. Os judeus eram proibidos de frequentar teatros, cinemas ou ter outra forma de diversão. Os judeus eram proibidos de ir a piscinas, quadra de tênis, campos de hóquei ou qualquer outro campo esportivo. Os judeus eram proibidos de ficar em seus jardins ou nos de amigos depois das 8 da noite. Os judeus eram proibidos de visitar casa de cristãos. Os judeus deveriam frequentar escolas judias e etc. Você não podia fazer isso nem aquilo, mas a vida continuava. Morrison lamenta. As leis, os regulamentos e as medidas da década de 30 roubaram aos judeus seus meios de subsistência, empobreceram-nos e desmoralizaram-nos, isolando-os do conjunto da sociedade em cujo âmbito moviam-se livremente até bem poucos anos. Tornaram os judeus socialmente mortos, transformando-os num material sobre-humano, ervas daninhas que precisavam ser arrancadas do jardim. O Holocausto não poderia ter ocorrido sem a destruição das qualidades de solidariedade e empatia que Hume e outros entendiam como bases da vida moral, diz Morrison.
Assim, a política nazista que atacou a existência do povo judeu e de outras minorias foi principalmente sustentada por uma população que, em certo sentido, acredita que o normal era sim repreender os direitos desses povos. A compreensão dos líderes nazistas da população alemã criou um sistema de manipulação tão eficiente que implantou ideias fundamentais para que os maus tratos físicos e psicológicos perpetrados contra os judeus fossem sempre justificados. As campanhas de propaganda nazista ainda hoje são conhecidas pelo seu êxito. Durante os anos do regime, o cinema, o rádio, a televisão foram usados como mecanismos de manipulação. Graças a Joseph Goebbels, nasceu um mito do nazismo e principalmente na persona de Hitler, colocando o líder como uma divindade. Podemos ver em vídeos na internet como são a propaganda nazista, grandiosa, exuberante, mostrando um certo poder. Esses filmes estimulam o preconceito étnico, a xenofobia, o patriotismo e o heroísmo e condenavam os judeus, alegando que eram culpados de acumular riquezas explorando o povo. Era o espetáculo de um homem cujas convicções sacrifica os outros. Com a manipulação do povo, Hitler normaliza a desumanização dos judeus e de outras minorias, criando assim uma cultura de ódio por parte da sociedade alemã, trazendo assim uma importância menor, incutindo nos alemães uma forte sensação e sentimento de preconceito contra os judeus. Segundo a Enciclopédia do Holocausto, a propaganda nazista tinha um papel crucial no extermínio dos judeus. O regime nazista, até o final, utilizou a propaganda de forma efetiva para mobilizar a população alemã no apoio à sua guerra de conquistas. A propaganda era também essencial para dar a motivação àqueles que executavam os extermínios em massa de judeus e de outras vítimas do regime nazista. Também serviu para assegurar o consentimento de outras milhões de pessoas a permanecerem como espectadoras frente à perseguição racial e ao extermínio. Para compreendermos a sociedade alemã e o uso da propaganda como meio de manipulação, podemos utilizar a teoria da agulha hipodérmica, no qual compara uma mensagem a uma injeção. Com a injeção, os meios de comunicação podem transmitir algo para uma pessoa ou mesmo para uma grande massa de pessoas. Para a teoria da agulha, a mensagem transmitida pela mídia será aceita e espalhada imediatamente e igualmente entre todos os receptores. Assim, uma mensagem pode criar condições a um grupo que em certo sentido é passivo. As propagandas nazistas são um exemplo, pois com seu conteúdo atingiu milhões de pessoas, produzindo assim um magnetismo ao que Hitler dizia em suas mensagens. A população então não percebia ou não queria perceber todas as barbaridades que o regime cometia, proporcionando uma certa coesão a todos os indivíduos que agora se sentiam como parte de um grupo. Desse modo, nasce o sentimento de pertencimento nas pessoas. A teoria hipodérmica, mesmo sendo simplista, pois não considera aspectos individualizados do receptor e sua capacidade de escolha, é muito interessante para a compreensão do nosso mundo moderno. Deste modo, podemos relacionar o estilo das notícias que assistimos em nossas televisões, as mensagens que são compartilhadas por grupos do WhatsApp e entre outras mídias sociais e muitos outros meios. Há uma concepção de manipulação de massa. Sendo assim, somos bombardeados com várias mensagens que possuem vários objetivos, criando dessa forma uma mensagem dentro de cada um, produzindo um significado que você, eu e outros podem utilizar, espalhando com nossas próprias palavras, criando novos significados, levando a um circuito que em pouco tempo poderá atingir toda uma sociedade, seja a mensagem falsa ou verdadeira.